O programa a seguir é livre para todos os públicos. Meus queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 15 casas espíritas aqui em Nova Friburgo e tem por finalidade divulgar a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, levando sempre o consolo, o esclarecimento a todos que nos assistem. E o nosso convidado de hoje é um irmão muito querido que já esteve aqui conosco, acho que no ano passado, não é, Eduardo? É Eduardo Ferreira. Ele vem lá do Centro Espírita Luz e Verdade, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Está nos trazendo um tema muito bonito, um tema muito importante para nós, que é o perdão. Eduardo, seja bem-vindo ao programa Atualidade Espírita. Obrigado a vocês, é um prazer muito especial estar aqui novamente. Agradecemos muito você vir do Rio de Janeiro, lá de Campo Grande, para nos trazer as informações referentes ao perdão. Um tema também muito importante, não é, Eduardo? Muito importante, especialmente no presente, quando a gente vivencia tantas dificuldades no mundo, né? Exato. E vem acompanhado de sua esposa. Agradecemos também a presença dela aqui nos estúdios da TV Zoom. Muito obrigada a vocês. Eduardo, o que é perdoar? Perdoar é quando nós, mais do que desculpar, embora desculpar também seja evidentemente muito importante, mas mais até do que desculpar, perdoar é algo ainda mais profundo. É quando nós procuramos esquecer o mal que o outro nos fez, quando nós procuramos não devolver da mesma forma e mais ainda quando a gente deseja o bem para aquele que nos fez o mal. Quando nós tomamos essa atitude, nós perdoamos plenamente. Porque quando só desculpamos pura e simples, às vezes a pessoa desculpa porque não vai revidar, mas guarda algum tipo de sentimento negativo dentro de si, ou então fica feliz quando acontece alguma coisa ruim com o outro. De alguma forma a pessoa não faz o mal, mas fica feliz se o outro se prejudicar. E, na verdade, o perdão não é isso. O perdão é um passo além. É quando nós não revidamos, mas, ao mesmo tempo, queremos o bem, desejamos o bem. Como Jesus disse, amamos o nosso inimigo, né? Isso que é o principal, que é a essência da ideia do perdão. Muito interessante você mostrar essa diferença entre desculpar e perdoar, não é? Não é uma simples desculpa. Não é, exatamente. O perdão é algo mais profundo. Por isso até que as religiões utilizam mais o termo perdão, porque é algo mais voltado para o sentimento. O desculpar é importante, mas é algo mais rotineiro, né? Das relações sociais, do dia a dia. O perdão é algo mais profundo, que toca no sentimento mesmo, que reconstrói relações, que reconcilia amizades e tudo mais. Então, realmente é uma reflexão que merece cada vez mais atenção da nossa parte. O que ensinou Jesus a respeito do perdão? A gente encontra, né, tantas e tantas passagens de Jesus nos ensinando. E o que foi que ele nos ensinou a respeito do perdão, Eduardo? Ele ensinou o perdão incondicional. E a frase mais famosa que, né, todos conhecemos, ou pelo menos boa parte conhece, foi quando ele disse a Simão Pedro que nós deveríamos perdoar. Quando o apóstolo Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar, se era até 7 vezes, e ele disse que não, que na verdade o mestre respondeu que era até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, na verdade, ninguém tem que multiplicar 70 por 7. Na verdade, é uma força de expressão para dizer que nós temos que perdoar infinitamente, que o perdão é infinito. Até porque, se nós precisamos perdoar, os outros também nos perdoam, porque nós também erramos para com o próximo. Então, na verdade, é um dever da vida como um todo. Tem até uma história muito interessante, sucinta, de Chico Xavier, que uma senhora ia muito buscar o Chico, buscar ajuda com ele em Minas, que multidões iam buscá-lo, né? E ela tinha muitos problemas em casa, com a família, com o marido e tal. E o Chico sempre falava sobre o perdão. E até que um dia ele disse a ela, Jesus disse que nós devemos perdoar 70 vezes 7.
E ela respondeu, mas eu já fiz a conta e eu já perdoei mais do que isso. E aí o Emmanuel, que era o guia do Chico, né, disse ele, Chico, diz a ela que Jesus ensinou a perdoar 70 vezes 7 vezes, mas é cada erro, não é a vida inteira. Cada erro 70 vezes 7. Ou seja, é o perdão infinito, né? Essa frase de Jesus é nos pedindo ali, né, infinitamente que perdoemos, né? E ele nos traz, então, esse ensino de que o perdão deve ser ali infinito, né? Exatamente. Infinito, incondicional, independente de situação, de pessoas, de condições. Exato. E em nossas vidas, quando começamos aqui a conversar, você nos disse que principalmente neste momento, né? Em nossas vidas, qual a importância do perdão? O perdão, ele restaura o amor e elimina o ódio. Por isso que ele tem uma importância central nos dias de hoje, porque hoje o que nós vivemos a nível de crise, de conflitos no mundo, você tem no Brasil, por exemplo, 60 mil pessoas são vítimas de homicídio por ano no Brasil. 60 mil de homicídio. Fora outros tipos de crime, 60 mil pessoas. Se você considerar que um ano tem uma média de 54 semanas, é mais de 1.000 pessoas por semana que morrem de homicídio no Brasil. Estou falando do Brasil porque é o nosso país, mas isso vale para o mundo inteiro. As guerras, os conflitos entre as nações, as dificuldades encontradas entre indivíduos, entre nações, entre famílias também, porque os problemas sociais começam também dentro do lar, a sociedade é um reflexo do lar. Todo esse lado lamentável que nós vemos é fruto da falta de perdão. Porque quando nós perdoamos, nós não matamos, não roubamos, não adulteramos, nós não nos vingamos. Então o perdão ele é uma das expressões mais belas de amor. Porque se nós olharmos, boa parte das expressões de violência é fruto da falta de perdão. Por exemplo, um bandido que assalta ou que mata, ele de alguma forma ele está se vingando, talvez não daquela pessoa em si, mas da sociedade como um todo, que não lhe deu oportunidade, que não lhe permitiu ter o que o outro tem. Então é uma vingança para com a sociedade como um todo. E se ele tivesse esse sentimento de perdão, a gente sabe das dificuldades que todos vivenciam, mas se tivesse esse sentimento, ele jamais pagaria o mal com o mal. Ele lutaria para construir um mundo melhor. E daí, das situações individuais, a gente vai para as guerras, para os problemas mais variados que existem no mundo, que lamentavelmente a gente vê hoje aí, infelizmente, infestando a sociedade no mundo inteiro, né? E quando você diz esse número tão grande aqui no Brasil, né, embora não estejamos em guerra, a gente tem notícia através dos jornais e tudo que é, às vezes, até comparado a um país que está vivendo um conflito. É maior. A morte, o número de pessoas que morrem por homicídio no Brasil é maior do que a guerra na Síria, do que a guerra no Afeganistão. Imagina. Do que muitas que estão pelo mundo. Só que não é declarada, né? Não é uma guerra declarada, mas as dificuldades geram esse tipo de morte. Você tem, às vezes, por exemplo, um atentado terrorista, como houve agora na Inglaterra essa semana, morreu ali em torno de 20, 30 pessoas. E foi lamentável, uma tristeza muito grande, evidente que é. Mas você vê, 30 a 40 pessoas que morreram. Aqui em uma semana morre 1.000. E não causa esse espanto todo. Que a violência se tornou uma coisa meio que rotineira, meio que comum, você falar nessas coisas, né? E não era E ao nosso lado, né? Aqui, do nosso lado, no quintal da nossa casa, né? Exatamente. Quando nós falamos, te perguntamos aqui, a importância do perdão em nossas vidas, também ali dentro da nossa família. Isso, perfeito. Porque como dissemos, a degradação da sociedade, essa destruição dos valores éticos, dos valores emocionais, da educação, da cultura, parte da família, porque a família é o primeiro núcleo social. Porque o instinto gregário leva o ser humano a conviver em sociedade. Conviver em sociedade é conviver com pessoas. E o primeiro núcleo que a gente convive com pessoas é a família. Então a nossa primeira sociedade é dentro do lar. E por extensão a sociedade maior que nós vamos conviver, vamos enfrentar mais tarde. E dentro das famílias, os conflitos que a gente vê, nada mais é do que falta de perdão. Conflitos, crimes, separações, brigas, as mais variadas, que não precisariam existir. E estimuladas, aumentadas por influências espirituais, aumentadas por, muitas vezes, conflitos de mídia também, que a nossa mídia, infelizmente, com exceções, mas
ela gosta de valorizar o lado da violência, gosta de valorizar o negativo. Acaba fomentando. O lado ruim dá muita audiência, né? O tosco, o grosseiro traz mais audiência do que aquilo que é nobre, aquilo que é belo. E acaba estimulando os jovens. Porque precisamos ter conhecimento disso tudo, desses homicídios, dessas situações tão terríveis. Nós precisamos ter conhecimento, mas não podemos também fazer com que isso domine os nossos pensamentos o tempo todo, né? Exatamente. Até porque é uma usurpação de valores, porque as pessoas assistem, vamos pegar a questão da violência, programas violentos porque é o que está na televisão. Mas está na televisão porque as pessoas assistem. Então, de alguma forma, todos nós somos partícipes do processo. Porque se não houvesse audiência, não existiria também. Né? Só existe um produto para vender porque tem quem compre. No momento em que a gente muda a maneira de pensar, e nós precisamos dramaticamente dessa mudança. A gente falou aqui de homicídio, mas se você for falar de aborto, de suicídio, de depressão, os índices são alarmantes. Assim, não é querer ser pessimista, não. Tem muita coisa maravilhosa para a gente comemorar no mundo, no Brasil e no mundo, mas infelizmente tem muitos problemas. A cada 4 segundos uma pessoa tenta suicídio, são os dados mais recentes. A cada 4 segundos uma tenta, e a cada 40 segundos uma consegue cometer suicídio. E isso é uma tragédia, porque esses problemas de suicídio, do aborto, da depressão, do homicídio e tal, não se concentra só naquele que foi vítima do fato. Esses problemas eles se desdobram. Então, uma pessoa que comete suicídio, o sofrimento não é só com ela. É a mãe, é o irmão, é os pais, é a família. É aquela pedrinha que se joga no lago e que se espalha. A família inteira vai carregar o trauma para o resto da vida e gera depressões, gera medos, gera conflitos os mais variados por causa do ato de uma pessoa. Então os problemas eles se desdobram. Isso é que é preocupante. Isso é que é preocupante, porque acaba sendo uma coisa que atinge um número que não é nem o que nós temos conhecimento, que é divulgado, mas incomensurável. Multipliquemos isso por... Né? O perdão, ele é bom para quem o dá ou para quem o recebe, Eduardo? Se tem existe um conceito de que o perdão é um favor que a gente está dando para aquele que está recebendo. O fulano me prejudicou, então vou perdoar, tipo assim, vou fazer um favor para ele? Não vou perdoar não. Na verdade, o perdão, ele é bom para quem recebe, mas ele é muito melhor para quem o dá. Porque a pessoa que recebe o perdão, de alguma forma, aquilo não apaga a falta dela. Ela vai responder perante as leis humanas ou divinas, ela vai responder pelo mal que ela fez. Agora, aquele que perdoa, ele é muito mais beneficiado, porque ele tira o peso. Tira o peso da consciência. Por exemplo, se algum bandido me assaltou, eu perdoá-lo não vai tirar a culpa dele. A justiça vai atrás dele, vai prendê-lo, vai fazer o que for. Mas se eu não perdoo, eu carrego aquela mágoa dentro de mim. Então o perdão ele é bom para quem dá, ele é bom para quem recebe, mas ele é muito melhor para quem o dá. Por isso que o perdão é um ato de amor, mas também é um ato de inteligência. Não é só um ato de caridade. As pessoas pensam que perdoar é ser caridoso, é ser bonzinho. Não é só isso. É também ser inteligente, é ser sábio. Porque às vezes a pessoa diz assim, nunca vou perdoar meu pai pelo que ele fez. Aí, onde é que está seu pai agora? Morreu, tem 5 anos. Ele vai ficar sem dormir porque eu não perdoei ele? Não tem sentido. Então vai fazer bem para mim se eu perdoá-lo. Então é bom para quem recebe, mas acima de tudo para quem dá. E essa sensação de você perdoar, ela não pode, esse sentimento de perdão, ele não pode vir com a superioridade de eu sou melhor porque estou perdoando. Não pode. Né? Exatamente. Tem que ser uma coisa espontânea, que a gente entende que da mesma forma que nós erramos, os outros erram. E não guardar sentimentos negativos. Não quer dizer também que a pessoa que você perdoou, que você vai trazer ela para morar contigo. Às vezes é uma pessoa que não merece muita confiança. Às vezes alguém que me prejudicou, esse exemplo que eu dei de um assaltante, o fato de eu perdoar não quer dizer que eu tenha que ter muitas amizades com ele. Às vezes é uma pessoa que não merece muita confiança, você tem o direito de manter uma certa distância. O perdoar é desejar o bem, como falamos no início. É não guardar ressentimento, é não ter sentimentos negativos, é orar pela pessoa, porque aí a gente se desvencilha do mal. Não é se tornar um companheiro de situações não, de maneira nenhuma. Né? Até porque tem pessoas que, infelizmente, não merecem confiança. E a gente não vai botar dentro de casa, do nosso círculo de amizade, uma pessoa que pode nos prejudicar.
Então, perdoar não quer dizer reatar laços totais, como é um laço familiar, mas significa mudar o sentimento, a maneira de ver. É querer o bem do outro, é orar pelo outro, desejar o bem dele, não retribuir o mal. Se desprender, né, dos sentimentos menores, né? Exatamente. E o perdoar enquanto estás a caminho, que Jesus nos fala, como é isso? O perdoar enquanto está a caminho com ele, que o Senhor se refere, é porque quando nós não resolvemos um problema agora, muitas vezes ele volta mais tarde em situação mais difícil. É como uma dívida que a gente tem para pagar. Quanto mais a gente demora para pagar, ela corre juros e a dívida fica mais alta. Então, quanto mais a gente puder resolver os nossos problemas agora, tanto melhor, porque a gente vai eliminando as nossas dívidas e, para o futuro, naturalmente, a gente vai construindo cada vez mais uma existência feliz. Até porque, a nível de imortalidade, nós temos, como o Espiritismo ensina, muitas reencarnações. E através das reencarnações, nós reencontramos pessoas. Estamos aqui agora numa conversa, numa entrevista, podemos ter sido amigos em outras vidas, termos transitado juntos em outras existências, e esses reencontros acontecem. Aquele que hoje é minha mãe, meu pai, pode ter sido meu filho, meu irmão, e a gente se reencontra, e muitas vezes reencontra para poder perdoar, para poder sublimar o amor. Alguém que me prejudicou no passado, a pessoa às vezes renasce junto, no mesmo círculo, para poder sublimar o sentimento. E muitas vezes, por conta da falta de perdão, os erros se repetem. Um crime que foi cometido no passado, e aí o criminoso e a vítima renascem juntos, para poder superar isso. E às vezes novos crimes surgem, vão ter que voltar novamente para resgatar seus erros. Então, quanto mais nós perdoarmos, melhor. Para quem recebe e, acima de tudo, para quem dá. Porque aquele que recebe o perdão, se ele se regenerar, melhor. Mas se ele não se regenerar, o problema é dele. Quem perdoou, quem está perdoando, já está se regenerando. Já está se sublimando. Se o outro quiser ficar na retaguarda, aí é problema dele, ele vai se entender com as leis divinas. Mas quem perdoa está sublimando, já está se elevando. Quando você nos falou aí do criminoso, dos homicídios, né? E aí o homicida, a gente ouve falar de situações em que a família, o pai, teve um caso aí muito divulgado, perdoou o assassino do seu filho. Isso é uma grandeza. Isso é sublime, porque ele perdoar o assassino do seu filho não quer dizer que ele concorda com o ato. Muitas pessoas pensam que você perdoar e você concordar com o que foi feito, de maneira nenhuma. Mas quando ele perdoa, é um ato de compreensão. Ou seja, ele não quer para aquele menino o mal que ele fez, que esse menino fez para o filho dele. Ele não quer retribuir da mesma forma, ele entende. Ou seja, ele perdoou. Ele sabe que é um rapaz que precisa de tratamento, que precisa de educação, que precisa de uma recuperação, mas não precisa de revide, não precisa de mal, não precisa de violência. Ele quer o bem. E isso é o principal. Quer dizer, ele viu naquele menino como via o filho dele. Alguém que precisava de compreensão, de apoio, como Jesus perdoou a humanidade. Exato. Jesus que deu a vida por nós, fez tudo por nós, o que ele recebeu no final da existência foi uma cruz tosca, imunda, porque nem a cruz era bonita que Jesus recebeu. Diz a história que era uma cruz cheia de farpas, que quando ele foi preso, que o corpo desceu, que as farpas lhe entraram nas costas, depois de ter sido chicoteado, depois de ter sido preso, recebido uma coroa de espinhos, pregado na madeira, e etc. E ele perdoou a humanidade. A famosa frase, né? Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem, se referindo ao povo. A humanidade como um todo. E muitos daqueles que estavam no público cevando, incentivando a morte de Jesus, foram pessoas que Jesus havia ajudado, que ele havia curado, inclusive, e que ali estavam incentivando a crucificação. Exato. E nós desejamos tanto ser, né, perdoados, né? Pedimos tanto quando sabemos dos nossos erros, das nossas faltas. Pedimos a Deus, pedimos ao Pai que nos perdoe, ficamos com aquele sentimento, mas temos uma dificuldade, não é, Eduardo, em perdoar. A oração do Pai Nosso diz, né, perdoai as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Então nós temos dificuldade, realmente, não é simples. Você lembrou muito bem, assim, não é uma coisa simples, mas está muito mais ao nosso alcance do que a gente imagina. E normalmente as pessoas dizem, eu não vou conseguir perdoar, eu não vou perdoar e tal, essa existência eu não consigo. Conseguimos. É só se esforçar para tal que a gente consegue. Tudo que a gente tenta, a gente consegue. Quando a gente se esforça numa boa obra,
A neurolinguística diz que quando a gente se esforça numa ação nobre, que o universo inteiro conspira a nosso favor. Tudo conspira a favor. E no campo do sentimento a mesma coisa. Então, se a pessoa quer perdoar, ela consegue. Por mais difícil que tenha sido a situação, consegue. Tem a reflexão, o apoio da oração, a meditação, que é um recurso maravilhoso e tão pouco utilizado. A gente silenciar uns minutos por dia, se concentrar para poder esvaziar a mente. Isso traz uma paz enorme ao coração e vai ajudando a eliminar os sentimentos negativos. Porque é uma situação mesmo de acalmar o seu coração, né? Preciso acalmar o meu coração para poder entender aquela situação de uma outra maneira, com olhos menos duros, menos rudes, não é verdade? Até porque tudo começa no pensamento. Tudo começa com o pensamento. Você vê até os traumas humanos, os conflitos humanos, você pega uma síndrome de pânico, um transtorno psicótico, uma depressão e tal, ela tem suas causas físicas e tem os tratamentos com os remédios, e todos eles são muito válidos, mas começa no pensamento. Foi um choque que a pessoa teve, um trauma muito grande, uma decepção, uma traição, um medo que ela foi acumulando, conflitos mentais, imagens negativas que vão se formando e chega uma hora que a pessoa surta e tem então um transtorno. Tudo começa no pensamento. Então, se a gente não educar o pensamento, o professor doutor Augusto Cury, que é um dos mais lidos atualmente no Brasil, não é espírita, mas é um grande cristão, ele fala sobre o pensamento acelerado, ele usa muito esse termo, que hoje as pessoas têm o problema do pensamento acelerado. Ele diz que isso é uma coisa geral na humanidade, as pessoas têm o pensamento acelerado, se pensa de tudo a toda hora, se sofre por antecipação, a gente tem medo do que vai acontecer, coisas que não acontecerão. Alguém sair de casa para fazer alguma coisa, a gente já pensa no mal e pensa excessivamente, e esse excesso de pensamento gera esses problemas. E aí, voltando para a questão do perdão, então começa no pensamento. Se a gente quer perdoar, mudar a maneira de ver, a maneira de enxergar o outro, a maneira de ver a situação, porque a gente acumula tanto um pensamento negativo, como a falta de perdão, que isso deixa de estar no nível consciente e vai para o inconsciente. É o que ensina a psicanálise. A gente tem 99% do que nós pensamos é inconsciente. 1% é consciente. Quando a gente fortifica muito uma ideia, ela vai para o inconsciente. Então fica muito forte. Estando no inconsciente, começa a gerar as dificuldades. Mais difícil de solucionar, mas é sempre possível. Então, projetar no inconsciente, mudar a maneira de pensar, a maneira de ver o outro, orar pelo outro, desejar o bem dele. Como um treinamento mesmo, né? As situações se apresentam e nós vamos, não é? Aqui eu gosto muito quando a gente pensa daquela maneira que encontramos nos livros, nas orientações. O que faria Jesus? Exatamente. E você vê, Jesus teve excetuando aqueles que condenaram, foi Herodes, Pilatos, Anás, Caifás, tirando esses, vamos pegar os amigos dele, os apóstolos. Dos 12 apóstolos, um o traiu, que foi Judas, outro negou, que foi Pedro, outro duvidou dele quando ele voltou, que foi Tomé, e os outros demais todos fugiram na hora da cruz, deixaram ele sozinho no momento mais difícil. A única exceção foi João, e ele perdoou a todos. Perdoa a todos, né? Então, é mesmo se colocar ali pedindo a inspiração, né? Dos bons espíritos, exatamente. A inspiração de Jesus, como o que faria Jesus num momento como esse, né? E tudo é exercício, tudo na vida é exercício. Praticando a gente fica melhor. Tudo é assim, e no campo do sentimento também. Eduardo, nós estamos aqui nos aproximando do final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos agora, meus queridos irmãos, a um breve intervalo comercial e retornaremos logo, logo com Eduardo Ferreira, que está nos trazendo o tema, o perdão. Até já. Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos.
Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicas que uso nas minhas receitas. Agora temos 2 lojas, Paissandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix, a sua cozinha melhor a cada dia. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Eu vou vender, eu vou comprar, vou alugar. O que é meu tem que durar, valorizar. Só na Predial posso confiar, tem tradição. Predial Primos Imóveis. Ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. É quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. Queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo Eduardo Ferreira, que vem lá do Centro Espírita Luz e Verdade, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, para nos trazer esse tema maravilhoso, o perdão. Eduardo, nós conversávamos aqui sobre a influência, né, que o perdão tem dentro de nós quando conseguimos alcançar esse objetivo. E na saúde humana também tem influência você perdoar? Isso é fundamental, porque hoje os problemas que existem de saúde, boa parte deles são ocasionados por conflitos emocionais. E quando a gente não perdoa, isso é fundamental, aqueles que estão nos ouvindo, de ouvirem, porque isso serve para todos nós. Porque quando a gente não perdoa, nós acumulamos sentimentos negativos, como ressentimento, a mágoa, raiva. Esses sentimentos ruins, o ressentimento, a mágoa, eles trazem uma corrente muito negativa dentro de nós mesmos, prejudicam a produção dos neurotransmissores, como serotonina, noradrenalina, e jogam na nossa corrente, no nosso corpo físico, porque nós somos feitos de energia, não é só sangue que circula no nosso corpo, nós somos feitos de energia. E isso tudo derrama uma corrente negativa e prejudica o corpo. Nos Estados Unidos tem pesquisas, e eles lá são sempre pioneiros nessas coisas, que a ciência é muito avançada, normalmente essas conquistas começam lá. Eles já fizeram uma pesquisa e já detectaram que muitos casos, até mesmo de câncer, são criados ou intensificados por pessoas, temperamentos de pessoas nervosas, de pessoas ressentidas, de pessoas magoadas, e como que isso causa conflitos. Problemas os mais variados, como a asma, bronquites, taquicardia, infartos, podem ser ocasionados por questões emocionais, de raiva, de rancor, de ressentimento, de ódio. E o que é isso senão a falta de perdão? Então tem uma influência direta na nossa saúde, direta. Os casos de depressão, quando atinge índice de crise, precisa de um antidepressivo, mas começa com um sentimento negativo, normalmente, que vai se acumulando. Por isso que tem vários tipos de depressão.
Então, na hora da fase aguda, vai precisar de um remédio, evidente. Mas se buscarmos a causa, começou no sentimento. Então, tem uma influência enorme na saúde. Hoje, muitos hospitais, modernamente, estão trabalhando com essas terapias alternativas. Além de remédios, estão trabalhando com os pacientes meditação, estão trabalhando com os pacientes o contato com a natureza, o contato com os animais. Para aliviar um pouco, isso, né, essa carga. Revigora, é aquilo que se chama hoje de autocura, que é o processo da nossa autotransformação. De dentro para fora. Exatamente, antes de ingerir aquela quantidade de drogas pesadas. Exatamente. Tudo, né? E você, anteriormente, você nos disse que perdoar é também um ato de inteligência. Então, até com relação à sua preservação da sua saúde física, da sua saúde espiritual, mental, não é? Isso, perfeito. Consta na biografia de Jesus, segundo os melhores estudiosos da vida dele, de que Jesus nunca teve uma doença, um problema de saúde. Você não tem notícias na vida dele inteira, de 33 anos. Ele morreu crucificado, passou pelas dificuldades, todos conhecem a história, ele morreu na cruz, mas doença não se tem notícia. De que ele passando mal, teve febre, teve isso, teve aquilo, não se tem. Por quê? Porque o amor nele era tão pleno que dava um corpo saudável. É como se diz na medicina, mente sã em corpo são. Então tudo começa no pensamento. Se a mente for saudável, o corpo também vai ser. Então, as doenças em excesso podem ser um sinal de alerta, uma luzinha vermelha com de certeza. que... Todo problema de saúde tem por trás uma influência emocional. Pode não ser, a causa pode não ser só essa. Tem pessoas que são emocionalmente muito equilibradas e mesmo assim vão ter problemas. Acontece, o nosso corpo é frágil, acontece mesmo. Mas na maioria das vezes os problemas eles têm uma influência emocional. Se não for na causa, é no tratamento. A pessoa descobre que tem um problema de saúde, aí fica desanimada, fica depressiva e aquilo prejudica o tratamento. Mas sempre tem a ligação. Sempre tem alguma influência, sempre. Os casos de câncer, por exemplo, desculpa, os casos de câncer, os mais comuns, câncer de mama, de próstata e etc., já ficou comprovado, normalmente, você pega os casos, a mulher, por exemplo, câncer de mama, você vai buscar o histórico, normalmente 5, 6 anos antes, já aconteceu alguma coisa que traumatizou. Às vezes é um filho que morreu, é uma separação, o marido que foi embora e ela achava que ia passar a vida inteira com o marido. Ou mesmo uma dificuldade diante dos problemas também, mais rotineiros, que podemos dimensionar isso e eles se tornarem... Isso. Por isso que o médico mais sábio, ele não trabalha só com remédio, ele também trabalha com o lado psicológico. Porque o caso do câncer, por exemplo, você pega a mulher faz um câncer de mama porque perdeu o filho, ou o homem faz um câncer de próstata, alguma coisa, por causa da perda de um filho que traumatizou. Não adianta você tratar só o câncer e o conflito continuar. O conflito foi a causa do problema. Então você está enxugando gelo, você está tratando o câncer com remédios e tudo mais, mas o conflito vai permanecer. Então tem que tratar os dois lados para eliminar a causa do problema. Exato. Né? Tem influência no momento de transição que estamos vivendo no planeta, perdoar ou não perdoar, o perdão tem influência nesse momento? Total, total. Como nós comentamos antes sobre as dificuldades de hoje, né? Tanto as dificuldades individuais quanto coletivas. E também do ponto de vista espiritual. Falamos do individual, falamos da família, falamos das nações, mas também do lado espiritual. Porque nós sabemos, pelos ensinamentos do Espiritismo, e com certeza os nossos telespectadores já ouviram também falar, dessas influências espirituais que todos recebemos, para o bem e para o mal. Então, os espíritos bons, os nossos anjos da guarda, nos influenciam para o bem. Os espíritos maus nos influenciam para o mal. E eles vão influenciar nesse lado negativo, vão influenciar o ódio, o rancor, a falta de perdão. Então, tem um componente espiritual. Tem esse lado também, esse incentivo negativo, que nós muitas vezes, pela falta de perdão, abrimos espaço mental para a influência espiritual. E aí o problema se intensifica. Então, hoje, imagina, se todos nós temos influências espirituais negativas, ou temos positivas também, muito mais positivas do que negativas, mas todos acabamos tendo alguma influência negativa aqui e ali. Imagina aqueles que fomentam as guerras, aqueles que estimulam ódio, que espalham destruição, quantas influências não recebem, que estão se locupletando do mal deles e incentivando aquilo. A todo momento nós lemos, vemos ali, o Facebook, no WhatsApp, recomendações
para que oremos pelo nosso país, que está num momento de muito conflito, de muita influência. Influência, com certeza. O mundo inteiro. O mundo inteiro tem muito mais influência positiva do que negativa. Mas, infelizmente, a negativa a gente acaba dando mais atenção. Você olha, por exemplo, o que está acontecendo ao redor do mundo, vamos pegar o caso da Síria. Todos nós estamos assistindo milhões de refugiados, enfim, milhares no caso da Síria, mas se for somar todos os países refugiados, já ultrapassa 50 milhões, que chegam na Europa, que chegam na América do Sul, sem perspectiva de nada, fugindo de um país em guerra, onde não tem água, não tem comida, não se tem nada, e você atravessa um oceano num barco que cabe 10 pessoas, tem 200 pessoas, uma coisa trágica e muitos espíritos incentivando aquilo, e muitas pessoas encarnadas não têm compaixão daquilo, não se compadecem com a situação. Não sentindo o seu coração se enternecer diante, né? Porque também impressiona muito essa situação, que são pessoas como nós, que tinham seus trabalhos, que tinham suas vidas, suas famílias, não é? Moravam em suas cidades e perdem tudo. Perdem tudo. E podia ser, é o que Jesus dizia da família universal. Nós temos que olhar a humanidade como uma família universal. Aquele fugitivo, aquela criança da Síria que morreu lá na beira da praia, que marcou a humanidade, a história, essa trajetória dos refugiados na Síria, foram os dois fatos que mais marcaram. A criança que amanheceu morta na praia e aquela outra moreninha que estava sentada, sangrando, olhando para a câmera. Foram os dois fatos que mais marcaram. Num contexto de família universal, que é o que o cristianismo nos ensina, podia ser meu filho, podia ser meu irmão. E como seria a minha reação? Será que é a mesma que eu estou tendo hoje, de indiferença? Podia ser. E mais do que de indiferença, Eduardo, tem ainda os governos que estão agora com essa resistência também, né? Assustados. Exatamente. Muitos achando que os refugiados são todos terroristas. Uma coisa sem o menor sentido. Pode ter pessoas aqui e ali que fazem o mal, mas todo lugar tem, né? Mas o grosso da situação, o cerne do problema é humanitário como um todo. Não é um problema só da Síria ou só do Brasil, é no geral. E aí a gente volta para Jesus, né? Por isso que ele disse que o amor era a solução de tudo, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, que o amor cobre a multidão de pecados. Porque é isso que vai solucionar os problemas do mundo, todos eles. Somente. A fome, a miséria, a corrupção, a guerra, o adultério, seja o que for, vai ser solucionado quando as pessoas aprenderem a amar umas às outras. Até para perdoar é preciso amar. Exatamente, né? Tudo começa nesse sentimento de amor, de caridade mesmo. Então, falando nisso, o perdão é um ato de amor. De amor, perfeitamente. Tanto que foi ensinado por Jesus, pelo nosso grande mestre, foi ensinado por todos os grandes religiosos da humanidade, é ensinado pelos cientistas também. Pessoas pensam que perdão é uma atitude só da religião, que é coisa apenas de religioso. Não é, os cientistas estão demonstrando cada vez mais que o perdão faz bem para a saúde, que o perdão faz bem para a sociedade, que o perdão faz bem para a sua vida profissional, que a pessoa se liberta. Quem não perdoa permanece preso. É como uma algema, uma bola de ferro que te prende em alguma coisa atrás. Você se magoa com seu patrão, com alguém da família, com algum amigo, aquilo te prende ao passado. E a gente não tem que viver nem o passado nem o futuro, a gente tem que viver o presente. Porque o passado já se foi, a gente não pode mudar. E o futuro a gente não sabe como será. Então temos que viver o agora. A vida é um eterno presente. E a gente vê em determinadas famílias, né, ocasiões em que os pais se sentem ali muito tristes, muito mal, porque um irmão não fala com o outro, isto é, um filho não encontra o outro daquela maneira que deveria ser, dentro do próprio lar. Dentro do próprio lar, exatamente. Isso tem que ser superado. Isso tem que ser superado. As dificuldades de convivência geram esses conflitos. E você tem problemas de marido e mulher, irmãos e tal, que não se falam, que não se dão, que constantemente brigam. E isso é compreensível até certo ponto, porque a convivência ela traz suas dificuldades, mas tem que ser superado. E se supera através do amor. Mas como o amor parece uma coisa muito, assim, muito romântica, muito poética, mas na prática a gente tem que ter o hábito da oração, o hábito do diálogo fraterno, aprender a elogiar mais do que criticar. Normalmente a gente critica mais do que elogia. Gentileza, né? Ser gentil. E na hora que o outro errar,
ao invés da gente criticar, a gente levantar a pessoa para ela ver que não está sozinha. E o elogio, ele até antes da crítica, Allan Kardec fala sobre isso, né? Quando tiver que criticar, procurar o elogio antes da crítica, para a pessoa se sentir valorizada, exercitar a paciência, a tolerância, a compreensão. São inúmeros, Isso. Não é? Comportamentos, né? Isso, capacidade de reconciliação. Quantas pessoas que dizem, eu perdoo, mas não quero papo, não aparece na minha frente. Não quero nunca mais encontrar, com que perdão? Pois nunca mais fala comigo, nunca mais eu quero ver. Não, isso não é perdão, ainda traz um sentimento negativo. Foi o que conversamos no primeiro bloco, não é que a pessoa tenha que ter muitas amizades com quem ela não quer, tudo bem, mas não guardar sentimentos negativos. E do ponto de vista espiritual, você já falou um pouco, mas eu gostaria que você enfatizasse isso um pouco mais. O que essa falta de perdão, essa dificuldade de perdoar traz para nós, espiritualmente? Quando nós temos dificuldade de perdoar, e todos nós de alguma forma temos, uns mais, outros menos, nós prejudicamos as relações com aqueles que estão à nossa volta, prejudicamos o nosso próprio desenvolvimento em todas as áreas, profissional, familiar, social e também espiritual. Porque nós estamos num caminho de evolução. O Espiritismo nos ensina isso. Nós somos espíritos em evolução. Para isso existe a reencarnação. Quanto mais nós conseguimos nos desprender das coisas da Terra, e desprendimento não é só do lado material. Quando a gente fala de desprendimento, parece que é só dos objetos, das coisas físicas. Mas o desprendimento é também do sentimento. Às vezes a pessoa fala, eu sou muito desprendido, eu não ligo para dinheiro, eu não tenho coisas valiosas. Ok, mas às vezes carrega ciúme, raiva, ressentimento, desejo de vingança. Não é uma pessoa desprendida. Você é desprendido do material, mas não é desprendido do sentimental. Então nós temos que aprender a nos desprender como um todo, materialmente e espiritualmente, que é onde entra o campo do sentimento. Aí nós começamos a nos libertar das nossas mazelas, nós atraímos a presença dos espíritos bons, atraímos a presença dos bons espíritos. Quantas pessoas que dizem que não tem paz dentro de casa, mas vive falando palavrão dentro de casa, brigando, gritos, liga uma televisão, é só para ver tragédia, para ver crime, para ver violência. É óbvio que não vai ter paz dentro de casa. Porque a paz não é só da boca para fora, a gente tem que construir a paz através de bons diálogos, de bons pensamentos, de bons programas na televisão. Não que a gente não possa ter nosso momento de lazer, de distração, mas que seja um lazer saudável, que seja um humor saudável, que seja uma leitura saudável. No momento que a gente cultiva coisas negativas, como é que a gente vai querer a paz? Quantos pais estão aí que dão de tudo para os filhos, mas não levam o filho a uma religião para assistir a missa 1 hora por semana, ou para ir para a evangelização no centro espírita, 1 hora por semana que seja, mas o restante dá de tudo, celular, computador, aula de balé, natação, escola, mas não se preocupa com a religião, não se preocupa em ensinar sentimentos bons, não se preocupa em ensinar a fazer uma prece. Então, isso melhora a vida como um todo. Afasta, quando nós aprendemos a perdoar e construir um clima de paz, isso afasta os maus espíritos, atrai a presença dos bons e tudo melhora. E a nossa evolução se acelera, porque a gente se desliga do material e do sentimento negativo. E como você disse que nós somos intuídos pelos bons e pelos maus, se você atrai mais espíritos bons do que aqueles que ainda estão equivocados, que ainda estão em dificuldades, né? Mas se você atrai esses bons, você estará atraindo esses sentimentos que você Exatamente. acabou de Até porque, como dizia Einstein, a gente vive num mundo de energia. E essa energia é feita de vibrações. Então, é como um rádio que você quer sintonizar em determinado canal, você sintoniza ali de acordo e ele pega aquela frequência. O nosso pensamento é a mesma coisa. Se eu pensar no mal, eu jamais vou atrair o bem. Jamais vou atrair espíritos bons pensando no mal e vice-versa. Então, quando a gente pensa no bem, a gente atrai espíritos bons. Por isso que tudo começa no pensamento, absolutamente tudo. Aí a gente materializa as ações. Eduardo, nós estamos encerrando o nosso programa com esse assunto tão maravilhoso, você dessa maneira tão fácil, tão simples, nos trazendo essas informações. Agradecemos muito, muito por sua presença aqui, que fique o convite para que sempre que você tenha um tempinho,
Lembre-se de nós aqui na TV Zoom, no programa Atualidade Espírita. Muito obrigada. Eu que agradeço, é sempre um prazer muito especial e contem sempre comigo, é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada. Meus queridos irmãos, estamos encerrando o programa Atualidade Espírita de hoje, lembrando a todos, sempre que visitem o Laje, o Lar Abrigo Amor a Jesus. Lá vivem 80 idosos que necessitam de nós, que necessitam da nossa presença física e do nosso amor. Visitem também a Banca do Livro Espírita, situada na Avenida Alberto Browne, quase esquina de Augusto Cardoso. E que tenham todos uma semana de muita paz, uma semana feliz, lembrando-se sempre de perdoar. Perdoar faz bem, eleva os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e faz bem ao nosso coração. Até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.